A chuva fina de julho caía sobre Curitiba quando Rogério Tavares estacionou sua Harley Davidson em frente ao consultório médico. Era a 15ª consulta naquele ano, e ele já não tinha mais esperanças. Seus braços tatuados tremiam levemente enquanto segurava a mão pequena de Marina, sua filha de 8 anos. A menina olhava para o pai com aqueles olhos castanhos imensos, tentando ler seus lábios como havia aprendido a fazer desde que tinha memória. Rogério era uma figura imponente. Com 1,90 m de altura, ombros largos e uma barba espessa que escondia parte das cicatrizes de acidentes de moto da juventude, ele comandava respeito onde quer que fosse. Como presidente do Águias do Asfalto, um dos motoclubes mais tradicionais do Paraná, estava acostumado a resolver problemas com firmeza e determinação. Mas a condição de Marina era um inimigo contra o qual sua força física não valia nada. 6 anos. 6 longos anos desde que percebera que algo estava errado com a audição da filha. Marina tinha apenas 2 anos quando Rogério notou que ela não reagia quando ele a chamava pelas costas. No início, pensou que fosse apenas distração infantil, mas quando a menina começou a atrasar na fala, enquanto outras crianças da mesma idade já formavam frases completas, o desespero começou a se instalar em seu peito como um peso de chumbo. A sala de espera estava vazia naquela tarde chuvosa. Rogério sentou-se em uma das cadeiras de plástico azul, mantendo Marina em seu colo. A menina brincava com o zíper do colete de couro do pai, aquele colete negro com o emblema das águias bordado nas costas, símbolo de sua posição e de sua família escolhida. O couro estava gasto pelo tempo e pelas milhares de quilômetros rodados, mas Rogério jamais consideraria substituí-lo. Era parte de quem ele era. Marina tocou a orelha direita, como fazia dezenas de vezes por dia. Era um gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Ela coçava, puxava levemente o lóbulo, pressionava a entrada do canal auditivo com o dedo indicador. Rogério já havia mencionado isso a pelo menos 10 especialistas diferentes, mas todos haviam descartado como um tique nervoso infantil, nada relacionado à perda auditiva. A enfermeira abriu a porta e fez sinal para que entrassem. O Dr. Henrique Sampaio era o 15º otorrinolaringologista que Rogério consultava. Havia chegado a ele através de um conhecido do clube que jurava que Sampaio era o melhor do sul do país. Rogério não acreditava mais em superlativos médicos, mas ainda assim gastara suas últimas economias naquela consulta particular. Dr. Sampaio era um homem de meia idade, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação fina e um jaleco imaculadamente branco. Cumprimentou Rogério com um aperto de mão profissional e sorriu para Marina, que não reagiu ao som de sua voz, mas devolveu o sorriso ao ver seu rosto gentil. Durante 40 minutos, o médico realizou todos os exames que Rogério já conhecia de cor. O otoscópio foi inserido nos ouvidos de Marina. Ela permaneceu quieta, acostumada ao procedimento. O Dr. Sampaio franziu a testa, ajustou a luz, olhou novamente. Fez anotações em sua prancheta, pediu para Marina usar fones de ouvido e apertar um botão quando ouvisse algum som. A menina não apertou o botão nenhuma vez. Finalmente, depois de revisar todos os exames anteriores que Rogério havia trazido em uma pasta desgastada, ressonâncias magnéticas, tomografias, audiometrias, potenciais evocados auditivos, o Dr. Sampaio suspirou fundo e juntou as mãos sobre a mesa. O diagnóstico foi o mesmo que Rogério já havia escutado inúmeras vezes, com pequenas variações de vocabulário médico que, no final, significavam a mesma coisa, nada. Não havia má formação estrutural. O nervo auditivo parecia intacto. As estruturas do ouvido interno aparentavam normalidade. Era um caso atípico, inexplicável pelos exames disponíveis. O médico sugeriu mais testes, talvez uma nova ressonância com contraste, talvez uma consulta com um geneticista em São Paulo. Rogério ouviu tudo em silêncio, com o maxilar apertado. Quando o médico terminou, ele apenas balançou a cabeça negativamente. Não havia mais dinheiro para mais testes. A conta bancária estava zerada.
Havia vendido sua moto reserva, havia pedido empréstimos a amigos do clube, havia até considerado vender sua Harley principal, embora isso fosse como arrancar um pedaço de sua alma. Saíram do consultório sob a chuva, que agora caía com mais intensidade. Rogério colocou Marina dentro do carro que havia pegado emprestado de Toninho, o vice-presidente do clube. Sua moto estava em casa. Ele não arriscava levar a filha nela em dias chuvosos. Dirigiu em silêncio pelas ruas molhadas de Curitiba, as luzes dos semáforos refletindo nos para-brisas embaçados. Marina olhava pela janela, observando as pessoas correndo sob guarda-chuvas. Ela não entendia completamente sua própria condição. Para ela, o mundo sempre fora assim, silencioso, uma sucessão de imagens sem trilha, sonora. Havia aprendido a ler os lábios das pessoas com uma habilidade impressionante. Quando queria sentir a voz do pai, pressionava a orelha contra seu peito largo e sentia as vibrações das palavras dele. Era o mais próximo que chegava de ouvir. Naquela noite, na sede do Águias do Asfalto, uma construção antiga de tijolos aparentes nos arredores de Curitiba, Rogério sentou-se sozinho no bar improvisado, enquanto Marina dormia em um dos quartos dos fundos. Os outros membros do clube estavam ali. Toninho, Cláudio, o gordo Milton, Adilson e mais uma dúzia de homens que formavam sua irmandade. Eles sabiam, pelo olhar de Rogério, que mais uma consulta havia terminado sem respostas. Respeitaram seu silêncio inicialmente, apenas bebendo cerveja e jogando sinuca nas mesas desgastadas. Mas Toninho, que conhecia Rogério desde os 16 anos, quando ambos eram apenas garotos revoltados procurando pertencimento, aproximou-se e colocou a mão no ombro do amigo. Rogério desabafou pela primeira vez em meses. Falou sobre a frustração, sobre a impotência, sobre como era devastador ver sua filha vivendo em um mundo sem sons e não conseguir fazer nada. Falou sobre o dinheiro que havia acabado, sobre as portas que haviam se fechado, sobre a sensação de estar falhando como pai. Sua voz, normalmente firme e autoritária, tremeu várias vezes. Os homens ao redor não eram dados a demonstrações emocionais. Eram motociclistas, homens de estrada, muitos com passados difíceis e cicatrizes tanto físicas quanto emocionais. Mas todos eles tinham um código de honra, uma lealdade que transcendia o sangue. O clube era família e Marina era sobrinha de todos ali. A dor de Rogério era a dor de todos. Gordo Milton, um homem de quase 150 quilos com um coração proporcionalmente grande, sugeriu fazer uma rifa, um evento beneficente. Adilson mencionou conhecer um curandeiro no interior que talvez pudesse ajudar. Cada um ofereceu o que podia: dinheiro, contatos, orações. Rogério agradeceu a todos, mas sabia que já haviam tentado tudo. Naquela noite, deitado no sofá velho da sede enquanto Marina dormia no quarto ao lado, Rogério tomou uma decisão. Na terça-feira seguinte, ele tiraria um dia de folga. Não haveria consultas médicas, não haveria preocupações com dinheiro ou tratamentos. Apenas ele e Marina, passando um dia normal juntos, talvez no parque, talvez comendo sorvete, apenas sendo pai e filha sem o peso da doença entre eles. Era uma rendição temporária, mas também um ato de amor. Às vezes, pensou ele antes de adormecer, a cura que procuramos não está onde esperamos encontrar. Às vezes, está nas pequenas coisas, nos momentos simples. Ele não sabia o quão profética aquela reflexão se revelaria. Marina dormia tranquilamente no quarto ao lado, sua mãozinha sob o travesseiro, inconsciente dos planos do pai e das mudanças que a próxima terça-feira traria para ambas as suas vidas. O silêncio que a cercava era profundo e completo, mas em breve, muito em breve, aquele silêncio seria quebrado de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. A resposta que Rogério procurara em consultórios caros e equipamentos sofisticados viria de um lugar completamente inesperado, das mãos de alguém que a sociedade havia tornado invisível, alguém que observava o mundo com olhos que realmente enxergavam. A terça-feira amanheceu com um céu surpreendentemente limpo sobre Curitiba. O inverno paranaense costumava ser cinzento e úmido, mas naquele dia
O sol brilhava com uma intensidade quase primaveril. Rogério acordou cedo, preparou café forte e fez panquecas para Marina. Embora suas habilidades culinárias fossem limitadas, a menina desceu as escadas da sede do clube, esfregando os olhos sonolentos, e sorriu ao ver o café da manhã especial. Eles se comunicavam através de uma combinação de leitura labial e linguagem de sinais que haviam desenvolvido juntos ao longo dos anos. Marina era incrivelmente inteligente, compensando a falta de audição com uma percepção visual aguçada. Ela conseguia interpretar emoções apenas observando a postura corporal das pessoas. Lia microexpressões faciais com a precisão de uma especialista. Rogério sinalizou que fariam algo diferente naquele dia. Iriam ao Parque Barigui, um dos maiores e mais bonitos espaços verdes de Curitiba. Marina bateu palmas de alegria. Ela adorava o parque, especialmente alimentar os gansos e correr pela grama. Para ela, o mundo visual era rico e fascinante. Cada árvore, cada flor, cada animal era um universo a ser explorado. Vestiram-se com roupas casuais. Rogério trocou seu colete de couro por uma jaqueta jeans simples, embora ainda usasse botas pesadas e uma camiseta do clube por baixo. Marina colocou um vestido rosa com bolinhas brancas que havia ganhado de Toninho no aniversário. Eles pareciam um pai e uma filha normais saindo para um passeio comum, e era exatamente isso que Rogério queria: normalidade, ainda que temporária. O trajeto até o parque foi tranquilo. Rogério dirigiu devagar, saboreando cada momento. Marina ia no banco de trás, olhando pela janela e apontando coisas que chamavam sua atenção. Um cachorro, um balão vermelho, um homem de bicicleta. Rogério olhava pelo retrovisor e sorria, memorizando cada expressão da filha. O Parque Barigui estava moderadamente cheio para uma terça-feira de manhã. Havia idosos caminhando, jovens correndo, mães com carrinhos de bebê, alguns vendedores ambulantes de pipoca e algodão doce. O lago brilhava sob o sol, refletindo o azul profundo do céu. Os gansos nadavam placidamente, ocasionalmente saindo da água para bicar o pão que visitantes lançavam. Rogério comprou um saco de pipoca doce e outro de pão amanhecido, especificamente para alimentar os gansos. Marina corria à frente dele, seus cabelos castanhos esvoaçando ao vento. Ela ria silenciosamente, aquela risada sem som que sempre partia o coração de Rogério, lembrando-o da música que faltava na vida da filha. Eles encontraram um banco de madeira sob uma paineira frondosa, próximo ao lago, mas um pouco afastado das áreas mais movimentadas. Rogério sentou-se enquanto Marina se ajoelhava na grama para jogar pedacinhos de pão aos gansos que se aproximavam cautelosamente. Era um momento perfeito, simples e puro, sem médicos ou diagnósticos ou frustrações. Rogério não percebeu imediatamente, mas a cerca de 20 metros de distância, sentado em outro banco parcialmente escondido por arbustos, estava um menino observando tudo. O garoto tinha aproximadamente 10 anos, pele negra, cabelos crespos despenteados, roupas visivelmente sujas e velhas demais para seu corpo franzino. Estava descalço apesar do frio matinal, seus pés cobertos por uma camada de sujeira que contava histórias de noites dormidas no chão. O menino se chamava Gabriel. Não tinha sobrenome, ou pelo menos não um que importasse mais. Fazia quase 2 anos que vivia nas ruas de Curitiba. Sua história era uma tragédia comum nas periferias brasileiras, cheia de perdas que uma criança nunca deveria ter que suportar. Sua mãe, Conceição, havia partido quando ele tinha 8 anos, vítima de um incêndio no barraco onde moravam na Vila Torres. Gabriel estava na escola naquele dia, uma escola pública precária, mas que Conceição fazia questão que ele frequentasse. Quando voltou à tarde, encontrou apenas cinzas e vizinhos chorando. Seu pai, Joaquim, um homem que sempre tivera problemas com bebida, não suportou a perda. Durante 6 meses, tentou manter Gabriel consigo, mas a cada dia afundava mais na garrafa. Até que uma manhã Gabriel acordou e encontrou um bilhete rabiscado, uma desculpa patética sobre não conseguir cuidar de uma criança, sobre precisar partir. Gabriel nunca mais viu o pai.
Aos 9 anos, estava completamente sozinho no mundo. Passou por um abrigo municipal brevemente, mas fugiu quando um dos adolescentes mais velhos começou a ameaçá-lo. A rua parecia mais segura. Ao menos na rua ele podia correr, podia se esconder, podia ser invisível. E Gabriel havia se tornado muito bom em ser invisível. Aprendeu a se mover nas sombras, a identificar quais pessoas o ignorariam e quais chamariam a polícia ou pior. Descobriu os melhores lugares para dormir, as lixeiras dos restaurantes que descartavam comida ainda aproveitável, as fontes públicas onde podia lavar o rosto. Sobrevivia pedindo umas moedas aqui e ali, mas principalmente observando. A vida nas ruas havia aguçado os sentidos de Gabriel de maneiras que crianças com teto sobre a cabeça nunca desenvolveriam. Ele aprendeu a ler pessoas, a antecipar perigos, a notar detalhes minúsculos que poderiam significar a diferença entre comer ou passar fome, entre segurança ou violência. Seus olhos, apesar da pouca idade, eram velhos. Haviam visto demais. Naquela manhã, Gabriel estava no Parque Barigui porque havia descoberto que às terças-feiras uma senhora idosa sempre trazia pão extra e deixava discretamente em um banco específico para quem precisasse. Era uma espécie de anjo anônimo, e Gabriel era um dos beneficiários regulares dessa gentileza silenciosa. Ele já havia pegado sua porção e estava comendo devagar, fazendo durar, quando notou o homem grande com a menina. Havia algo no homem que imediatamente alertou os instintos de sobrevivência de Gabriel. O tamanho, a postura, a forma como se movia gritavam perigo potencial. Gabriel sabia identificar os tipos de adultos que representavam ameaça para garotos de rua. Mas algo mais o fez observar com atenção renovada a ternura óbvia entre o homem e a menina, a forma como ele a olhava, como ela sorria para ele. Gabriel sentiu uma pontada de saudade tão aguda que quase doeu fisicamente. Lembrou-se de como sua mãe costumava pentear seus cabelos, de como seu pai, nos dias bons antes da bebida dominá-lo completamente, o levava para jogar bola em um campinho. Eram memórias que ele tentava não revisitar com frequência porque tornavam a rua ainda mais fria e solitária. Mas então, algo mais capturou a atenção de Gabriel. A menina levou a mão à orelha direita e a tocou, coçou, puxou levemente. Era um gesto que Gabriel reconheceu imediatamente. Sua mãe havia trabalhado esporadicamente como auxiliar de limpeza em um posto de saúde. E às vezes Gabriel ia com ela quando não tinha escola. Ele se lembrava de ter visto um enfermeiro tratando um senhor idoso que se queixava de não ouvir direito. O problema era um acúmulo de cera, compactada e endurecida, bloqueando completamente o canal auditivo. O enfermeiro havia explicado para Conceição, que ouvia curiosa, como aquilo acontecia. Algumas pessoas produziam cera em excesso, ou empurravam a cera para dentro ao tentar limpar com cotonetes, e com o tempo ela se tornava uma rolha sólida. O tratamento era simples, remover cuidadosamente o tampão. Gabriel se lembrava de ter observado o procedimento, fascinado pela forma como o enfermeiro usava uma pinça especial e como o senhor imediatamente começou a ouvir melhor. Agora, observando a menina no parque, Gabriel viu o mesmo gesto repetitivo, o mesmo desconforto. E quando a luz do sol incidiu em um ângulo específico, enquanto a menina virava a cabeça, Gabriel conseguiu ver, bem no fundo do canal auditivo direito, algo escuro e compactado. Seu coração acelerou. Seria possível? Seria aquilo? Ele observou mais atentamente. A menina não reagia aos sons ao seu redor. Um cachorro, latindo próximo, crianças gritando ao longe. Ela se comunicava com o pai através de gestos e leitura labial. Gabriel sentiu uma certeza crescer dentro dele. Ele sabia o que estava errado. E mais importante, ele sabia como resolver. Mas havia um problema gigantesco. Como se aproximar? O homem era intimidador, protetor, claramente o tipo que reagiria mal a um menino de rua se aproximando de sua filha. Gabriel já havia sido enxotado, empurrado e até chutado por adultos desconfiados. Sabia como a sociedade o via, como uma praga, um incômodo potencialmente perigoso. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquela menina,
Para a alegria inocente em seu rosto enquanto alimentava os gansos, em um mundo silencioso, Gabriel sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que poderia fazer diferença. Pela primeira vez, desde que sua mãe havia partido, ele tinha a chance de realmente ajudar alguém, de importar, de ser mais do que apenas um menino invisível lutando para sobreviver mais um dia. Gabriel permaneceu sentado em seu banco por mais de 15 minutos, observando, ponderando, lutando consigo mesmo. A voz da razão, aquela voz interior que o mantivera vivo nas ruas, dizia para ele se afastar, para não se meter, para permanecer invisível como sempre fazia. Mas havia outra voz, mais fraca, porém insistente, a voz que soava como sua mãe, dizendo que quando podemos ajudar alguém, devemos tentar. O menino olhou para suas próprias mãos, pequenas, sujas, com unhas quebradas. Seriam capazes de realizar o que ele acreditava ser possível? Ele havia apenas observado o procedimento uma vez, anos atrás. Não tinha ferramentas, apenas seus dedos, mas o enfermeiro havia comentado que, em casos menos severos, era possível fazer a remoção manual, com muito cuidado e delicadeza. Marina correu de volta para o banco onde Rogério estava sentado. Ela segurava uma pena branca que havia encontrado e mostrava ao pai com entusiasmo. Rogério sorriu, acariciou os cabelos da filha e guardou a pena no bolso como se fosse um tesouro. Gabriel observou a cena e algo dentro dele se decidiu. Levantou-se lentamente. Suas pernas tremiam, não de frio, mas de medo antecipado da rejeição, possivelmente da agressão. Caminhou devagar pela grama, mantendo distância, mas se aproximando gradualmente. Rogério notou o menino quase imediatamente. Seus instintos de presidente de motoclube, sempre alerta para potenciais problemas, fizeram seus olhos se estreitarem. Quando Gabriel estava a cerca de 5 metros, Rogério se levantou. Era uma figura imponente e, do ponto de vista de Gabriel, parecia gigantesco. Marina, percebendo a tensão no corpo do pai, também olhou na direção do menino. Não havia medo em seus olhos, apenas curiosidade. Gabriel parou. Levantou as mãos em um gesto universal de paz, mostrando que não representava ameaça. Sua boca estava seca. Por um momento, considerou correr. Mas então pensou na menina vivendo em silêncio e encontrou coragem em algum lugar profundo de seu ser. Senhor, começou Gabriel, sua voz rouca de pouco uso, eu não quero dinheiro. Eu não quero nada. Mas eu acho que posso ajudar sua filha. Rogério deu um passo à frente, posicionando-se entre Gabriel e Marina. Seu rosto era uma máscara de desconfiança. Ajudar como? Sua voz era grave, ameaçadora. Quem é você? Gabriel engoliu em seco. Meu nome é Gabriel. Eu moro na rua. Eu vi que sua filha não ouve. Ela coça o ouvido. Eu acho que sei o que é. A mandíbula de Rogério se apertou. Você acha que sabe? 15 médicos, garoto. 15 especialistas não sabem o que é. E você, um moleque de rua, acha que sabe? As palavras foram como tapas, mas Gabriel esperava isso. Senhor, eu vi minha mãe ajudar alguém com o mesmo problema. É cera. Cera bloqueando o ouvido dela. Eu vi de longe, quando o sol bateu. Tem algo escuro lá dentro. Rogério riu, mas era uma risada sem humor, cheia de amargura. Cera. Você acha que 15 médicos não pensaram em algo tão básico quanto cera? Eles examinaram os ouvidos dela centenas de vezes. Eles examinaram ou eles olharam rápido? Gabriel não sabia de onde vinha sua ousadia, talvez do desespero de fazer o homem entender. Às vezes está muito fundo, compactado, parece parte do ouvido. Minha mãe dizia que alguns médicos não veem porque não esperam ver. É simples demais. Rogério deu mais um passo em direção a Gabriel, que automaticamente recuou. Escuta aqui, moleque. Eu não sei qual é seu jogo, mas não vou deixar você chegar perto da minha filha. Agora some daqui antes que eu chame a segurança do parque. Gabriel sentiu lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Ele não estava acostumado a chorar. Havia aprendido nas ruas que lágrimas eram um luxo perigoso. Mas naquele momento, diante da rejeição, da impossibilidade de ajudar, sentiu-se completamente impotente. Por favor, ele sussurrou. Eu sei que o Senhor não confia em mim. Eu entendo, mas sua filha, eu posso ajudar ela.
Eu sei que posso. Só me deixa tentar. Se eu machucá-la, o senhor pode fazer o que quiser comigo. Mas, por favor, me deixa tentar. Havia algo na voz de Gabriel, uma sinceridade crua, uma desesperação que não era por dinheiro ou ganho pessoal. Rogério hesitou. Era completamente absurdo. Um menino de rua afirmando poder fazer o que os melhores médicos não conseguiram. Mas, ao mesmo tempo, Rogério já havia tentado tudo. O que ele tinha a perder? Marina puxou a jaqueta do pai. Ela havia lido os lábios de toda a conversa. Sua habilidade nesse aspecto era impressionante. Sinalizou algo para o pai. Deixa ele tentar, papai. Eu não tenho medo. Rogério olhou para a filha, depois para o menino, depois novamente para a filha. Marina tinha aquele olhar determinado que herdara dele, aquele olhar que dizia que já havia tomado uma decisão e não mudaria de ideia. Era uma característica Tavares, teimosia disfarçada de convicção. Está bem, Rogério disse finalmente, sua voz ainda dura, mas com um traço de resignação. Mas eu vou segurar seu pulso o tempo todo. Se você machucá-la, se ela demonstrar qualquer dor, eu quebro seu braço. Entendeu? Gabriel assentiu vigorosamente. Entendi, senhor. Eu vou ter muito cuidado. Eu prometo. Eles se aproximaram do banco. Marina sentou-se e Gabriel ajoelhou-se ao lado dela. Suas mãos tremiam visivelmente. Rogério agarrou o pulso direito de Gabriel com força suficiente para deixar claro que não estava brincando, mas não tão forte a ponto de impedir movimento. Marina olhou para Gabriel e sorriu, um sorriso confiante que fez o coração do menino apertar. Gabriel respirou fundo. Primeiro, ele observou cuidadosamente ambas as orelhas de Marina. A esquerda parecia normal. A direita era onde ele havia visto o bloqueio. Com sua mão livre, pediu licença gestualmente e delicadamente virou a cabeça de Marina para ter melhor acesso. A luz do sol estava perfeita naquele ângulo. Lá estava. Profundo no canal auditivo, quase imperceptível a menos que você soubesse o que procurar, estava uma massa endurecida de cera e sujeira, compactada ao longo de anos. Era de cor marrom escuro, quase preta, e havia se formado de tal maneira que parecia parte da anatomia natural. Gabriel entendeu imediatamente por que os médicos haviam passado por cima disso, especialmente em exames rápidos com iluminação inadequada. Marina permaneceu completamente imóvel. Rogério observava cada movimento de Gabriel como um falcão. Gabriel lentamente levou seu dedo mindinho à entrada do canal auditivo. Suas unhas eram curtas, quebradas naturalmente, o que na verdade era bom, menos chance de arranhar. Ele trabalhou com uma delicadeza que contradizia suas mãos ásperas pela vida na rua. O primeiro toque foi exploratório, sentindo a textura, a profundidade, entendendo como o bloqueio estava posicionado. Marina não demonstrou desconforto. Encorajado, Gabriel começou a trabalhar nas bordas, tentando criar espaço, soltando cuidadosamente a massa compactada das paredes do canal auditivo. Rogério mal respirava. 30 segundos se passaram como uma eternidade. Gabriel trabalhava com total concentração, sua língua entre os dentes, suor formando em sua testa apesar do frio. Então, ele conseguiu uma alavancagem adequada. Com um movimento preciso, mas gentil, ele extraiu o tampão. Era maior do que parecia possível para aquele espaço pequeno, um pedaço sólido de cera endurecida, sujeira acumulada e células mortas da pele, compactado ao longo de anos em uma rolha quase perfeita. Gabriel segurou-o entre o polegar e o indicador, mostrando-o a Rogério com uma expressão de triunfo contido. E então aconteceu algo que ninguém estava preparado para testemunhar. Marina ofegou. Seus olhos se arregalaram enormes. Sua cabeça girou freneticamente de um lado para o outro. Ela começou a tremer, não de medo, mas de sobrecarga sensorial absoluta. O mundo invadiu sua consciência como uma inundação. O barulho do vento nas folhas das árvores, os gansos grasnando no lago, vozes distantes de outras pessoas no parque, o latido de um cachorro, carros passando na avenida próxima, o som de sua própria respiração acelerada. Tudo ao mesmo tempo, sem filtro, sem preparação. Marina começou a chorar.
Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela levava as mãos às orelhas, não para bloqueá-las, mas para tocá-las, com reverência, com incredulidade. Ela olhou para o pai e, pela primeira vez em sua vida consciente, ela ouviu quando ele falou. Marina, Rogério sussurrou, sua própria voz quebrando de emoção. Você me ouve? Marina, meu amor, você me ouve? E Marina, através das lágrimas, através do choque, através da sobrecarga de sensações completamente novas, disse algo que ela nunca havia realmente dito antes, nunca ouvindo as palavras, nunca sabendo se estava formando os sons corretamente. Papai, ela disse, e desta vez ela ouviu sua própria voz estranha, maravilhosa, real. Papai, eu ouço você. Rogério Tavares, homem que havia enfrentado brigas de bar, acidentes de moto que poderiam ter sido fatais e as piores adversidades que a vida nas margens da sociedade poderia oferecer, desmoronou. Caiu de joelhos no chão do parque, abraçando Marina com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio. Seus ombros largos tremiam com soluços profundos que vinham de um lugar tão fundo que ele nem sabia que existia. 6 anos. 6 anos de silêncio. 6 anos de culpa, de sentir que estava falhando como pai, de gastar até o último centavo em busca de uma solução. E a resposta estava ali, tão simples, tão básica, nas mãos sujas de um menino que a sociedade havia descartado como lixo. Marina também chorava, mas suas lágrimas eram de uma alegria esmagadora, misturada com confusão absoluta. Cada som era novo, cada ruído era uma descoberta. Ela agarrava o pai, depois tocava suas próprias orelhas, depois olhava ao redor tentando conectar o que via com o que agora ouvia. Um pássaro cantou em uma árvore próxima, e Marina olhou para cima com espanto, finalmente entendendo o que os pássaros faziam, além de apenas voar. Gabriel estava congelado no lugar ainda ajoelhado, observando a cena com uma expressão de choque, silencioso. Ele havia esperado que funcionasse, mas ver o resultado real, testemunhar o momento em que aquela menina experimentava o som pela primeira vez, era algo que transcendia qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Lágrimas escorriam também por seu rosto, lágrimas que ele não sabia estar derramando. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas alguns minutos, Rogério soltou Marina e virou-se para Gabriel. O menino instintivamente encolheu-se, ainda condicionado a esperar a agressão. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente. Rogério puxou Gabriel para um abraço esmagador. O homem grande envolveu o menino franzino como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você salvou minha filha, Rogério repetia entre soluços. Você salvou ela. Como eu posso agradecer? Como? Gabriel não sabia o que dizer. Não estava acostumado a abraços, muito menos de estranhos, muito menos de homens intimidadores. Mas havia algo reconfortante naquele abraço, algo que ele não sentia desde que sua mãe havia partido. Segurança, pertencimento, importância. Quando Rogério finalmente o soltou, segurou Gabriel pelos ombros e olhou diretamente em seus olhos. Qual é seu nome completo? Gabriel hesitou. Só Gabriel, senhor. Não tenho sobrenome que importe. Você tem família? Alguém te esperando em algum lugar? Gabriel balançou a cabeça negativamente. Não, senhor. Não tenho ninguém. Algo mudou no rosto de Rogério naquele momento. Uma decisão se formou, impulsiva talvez, mas absolutamente certa. Agora você tem. Ele disse com uma firmeza que não admitia argumentos. Você vai vir comigo. Você vai viver conosco. Você devolveu minha filha para mim, e eu não vou deixar você voltar para a rua. Gabriel piscou, confuso. Senhor, eu não preciso de... Ele começou, mas Rogério o interrompeu. Não estou pedindo sua opinião, moleque. Estou dizendo o que vai acontecer. E ele fez algo que simbolizava tudo. Tirou o colete, de couro das águias do asfalto, aquele colete que era sua identidade, seu emblema de autoridade e pertencimento, e colocou-o sobre os ombros magros de Gabriel. O colete era enorme para o menino, as mangas pendiam muito abaixo de suas mãos. O comprimento chegava quase aos seus joelhos.
Mas havia algo profundamente significativo naquele gesto. No mundo dos motoclubes, o colete não era apenas uma peça de roupa. Era sagrado, era família, era juramento de sangue. Este colete significa que você é parte da família agora, Rogério explicou, sua voz ainda áspera de emoção. Você é meu filho. Marina é sua irmã. E o clube, todos eles, são sua família. Entendeu? Gabriel não confiava em sua própria voz para responder, então apenas assentiu, novas lágrimas escorrendo por suas bochechas sujas. Rogério o puxou para outro abraço e Marina se juntou a eles, criando uma confusão de braços e lágrimas e felicidade pura. Pessoas no parque haviam notado a cena. Alguns observavam curiosos, outros desviavam o olhar desconfortáveis com a demonstração pública de emoção. Uma senhora idosa se aproximou perguntando se estava tudo bem, e Rogério, rindo entre lágrimas, disse que estava tudo perfeito, que estava melhor do que havia estado em 6 anos. A viagem de volta para a sede do Águias do Asfalto foi surreal. Gabriel ia no banco de trás do carro ao lado de Marina, ainda vestindo o colete gigante, incapaz de acreditar plenamente no que estava acontecendo. Marina não conseguia parar de falar, testando sua voz, fazendo perguntas sobre cada som que ouvia. Pai, o que é esse barulho do carro? E aquele apito? Por que os pássaros fazem sons diferentes? Rogério respondia a cada pergunta com uma paciência infinita, sua voz ocasionalmente quebrando de emoção. Gabriel observava tudo em silêncio, ainda processando a mudança abrupta em sua vida. De invisível a filho, de descartável a família, era demais para absorver. Quando chegaram à sede do clube, Toninho estava do lado de fora consertando uma moto. Ele olhou para cima quando ouviu o carro e seu rosto mostrou confusão ao ver um menino de rua magro usando o colete de Rogério no banco de trás. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Rogério saiu do carro e gritou algo que fez Toninho deixar cair a ferramenta que segurava. Marina está ouvindo! Toninho, ela está ouvindo! Em minutos, todos os membros disponíveis do clube se reuniram no pátio de cascalho em frente à sede. Gordo Milton, Cláudio Adilson e mais uma dúzia de outros motociclistas formaram um círculo confuso. Rogério contou a história atropeladamente, apontando para Gabriel, mostrando o tampão de cera que ainda estava embrulhado em um guardanapo de papel, demonstrando como Marina agora reagia aos sons. Para provar, Cláudio bateu palmas atrás de Marina sem que ela estivesse olhando. Ela girou imediatamente, com um sorriso radiante, e disse: Eu ouvi você. A reação dos homens foi instantânea. Alguns gritaram de alegria, outros abraçaram Marina. Gordo Milton chorou abertamente sem vergonha alguma. Mas quando a atenção se voltou para Gabriel, que tentava se fazer pequeno e invisível por hábito, a atmosfera mudou ligeiramente. Havia gratidão, com certeza, mas também desconfiança instintiva. Era um menino de rua, afinal, sujo, claramente desnutrido, possivelmente com pulgas. Toninho expressou em voz alta o que alguns estavam pensando. Rogério, é ótimo o que ele fez, mas você tem certeza sobre isso? Trazer um moleque que não conhecemos para o clube? Rogério se virou para Toninho com uma expressão que não admitia discussão. Este moleque, ele disse, dando ênfase a cada palavra, fez o que 15 médicos caros não conseguiram. Ele viu o que ninguém mais viu. E quando ele poderia ter simplesmente continuado invisível, quando ele não ganharia nada arriscando se aproximar, ele veio e ajudou. Ele devolveu minha filha para mim. Então sim, Toninho. Eu tenho certeza absoluta. Houve um momento de silêncio tenso. Então Toninho, que conhecia Rogério bem o suficiente para saber quando não havia argumento possível, simplesmente assentiu. Está bem, irmão. Se você diz que ele é família, então ele é família. Um por um, os outros membros fizeram o mesmo. Alguns com mais entusiasmo que outros, mas todos acabaram aceitando. Era a lei do clube, a decisão do presidente era final, especialmente em questões de família. Gordo Milton foi o primeiro a realmente receber Gabriel calorosamente. Ajoelhou-se para ficar na altura do menino e estendeu uma mão enorme. Bem-vindo ao Águias do Asfalto, garoto.
Qualquer um que faça nosso presidente chorar lágrimas de alegria é bem-vindo aqui. Gabriel apertou a mão hesitante e Milton o puxou para um abraço que quase esmagou o menino. Depois foi Adilson, depois Cláudio. Um por um, cada membro do clube cumprimentou Gabriel, oficialmente o recebendo na Irmandade. Rogério levou Gabriel e Marina para dentro da sede. O edifício era rústico, com paredes de tijolos expostos, decorado com bandeiras de motoclubes, placas de motos antigas e fotografias emolduradas de viagens e eventos. Havia um bar no canto, uma mesa de sinuca desgastada, sofás velhos mas confortáveis e um cheiro persistente de óleo de motor, cerveja e couro. Este será seu quarto, Rogério disse, abrindo uma porta no corredor superior. Era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário e uma janela que dava para o pátio. Gabriel olhou ao redor, como se estivesse em um palácio. Para alguém que dormia em calçadas e becos, aquele quarto modesto era luxo, inimaginável. Marina estava no quarto ao lado, e ela imediatamente começou a mostrar seus brinquedos para Gabriel, falando incessantemente, ainda maravilhada com sua própria capacidade de produzir e ouvir sons. Gabriel sentou-se na beirada da cama de Marina, ouvindo ocasionalmente sorrindo para essa menina que agora era sua irmã. Rogério observava da porta, seu coração tão cheio que parecia que iria explodir. Naquele momento, ele entendeu algo fundamental. Ele havia passado 6 anos pensando que precisava salvar Marina. Mas, na verdade, Marina havia sido salva por alguém que a sociedade achava que precisava ser salvo. E no processo de salvar, Marina Gabriel havia salvado todos eles, dando-lhes um propósito, uma perspectiva e uma lição de humanidade que nenhum deles jamais esqueceria. Os primeiros dias de Gabriel na sede do Águias do Asfalto foram uma mistura de adaptação e descoberta. Rogério havia insistido que o menino tomasse um banho longo naquela primeira noite, e quando Gabriel saiu do chuveiro, encontrou roupas limpas esperando por ele, jeans que precisavam ser ajustados com um cinto, camisetas do clube e até tênis novos. Gordo Milton havia feito uma corrida emergencial a uma loja de roupas. Mas os desafios eram mais profundos que simplesmente ter um teto e roupas limpas. Gabriel havia desenvolvido instintos de sobrevivência que não desapareceriam da noite para o dia. Ele dormia levemente, acordando com qualquer ruído. Guardava comida embaixo do travesseiro, incapaz de confiar que haveria café da manhã no dia seguinte. Tinha dificuldade em fazer contato visual direto, especialmente com os membros mais intimidadores do clube. Marina, no entanto, estava passando por sua própria revolução pessoal. O mundo sonoro era simultaneamente maravilhoso e assustador. Durante a primeira noite, ela acordou chorando várias vezes, assustada por sons que não conseguia identificar. O zumbido da geladeira, o rangido das tábuas do assoalho quando alguém se movia, o vento batendo uma janela solta. Para ela, que havia vivido em silêncio absoluto, cada som era potencialmente ameaçador. Foi Gabriel quem acabou se tornando seu intérprete do mundo sonoro. Na segunda noite, quando Marina acordou assustada com o barulho de uma moto passando na rua, foi Gabriel quem correu para o quarto dela antes mesmo de Rogério. Ele sentou-se na beirada da cama e, com uma paciência que contradizia sua pouca idade, começou a explicar. É só uma moto, ele disse suavemente, como as motos do seu pai. Lembra que hoje ele te mostrou as motos? Aquele barulho que você ouviu era o motor. É assim que elas soam quando passam na rua. Marina segurou a mão de Gabriel. Mas como eu sei se é um som bom ou um som ruim? Gabriel pensou por um momento. Você aprende, ele disse. Com o tempo. Eu te ajudo. Quando você ouvir um som e não souber o que é, você me chama, e eu te explico. Está bem? Aquilo se tornou o ritual deles. Todas as noites, antes de Marina dormir, Gabriel sentava-se com ela, e eles ouviam juntos os sons da casa e da rua. Ele identificava cada um. Aquele é o relógio na parede fazendo tic-tac, aquele é um cachorro latindo longe, aquele é o vento, aquele é alguém assistindo televisão. Gradualmente, Marina começou a construir um vocabulário sonoro, aprendendo a distinguir sons ameaçadores de sons inofensivos.
Durante o dia, Rogério cuidava das obrigações do clube, mas dedicava todo o tempo livre possível aos dois. Ele matriculou Gabriel na mesma escola que Marina frequentaria, uma escola pública próxima que, embora não fosse perfeita, era decente. Mas antes disso, precisou resolver questões burocráticas. Gabriel não tinha documentos, nenhum registro oficial de sua existência. Rogério descobriu que resolver isso seria mais complicado do que imaginava. O sistema estava entupido de casos, e conseguir certidão de nascimento para uma criança sem registros levaria meses, possivelmente anos. Mas Rogério não era homem de esperar burocracias. Ele tinha contatos, pessoas que deviam favores, e mobilizou todos eles. Em 3 semanas, através de caminhos nem sempre oficiais, mas definitivamente eficazes, Gabriel tinha documentos. Gabriel Silva Tavares. Rogério havia insistido em adicionar seu sobrenome. A escola foi um desafio diferente. Gabriel estava anos atrasado academicamente. Sua mãe havia conseguido mantê-lo estudando até os 8 anos, mas os 2 anos nas ruas haviam criado lacunas enormes. Ele lia com dificuldade. Sua matemática era básica. Não sabia nada de ciências ou história além do que havia vivido. Mas Gabriel tinha algo que muitos alunos não tinham: fome de aprender. Ele absorvia conhecimento como uma esponja seca. Ficava acordado até tarde com livros emprestados, fazendo perguntas intermináveis a Rogério e aos outros membros do clube. Toninho, que havia completado o ensino técnico em mecânica, começou a ajudá-lo com matemática. Cláudio, que surpreendentemente tinha formação em história antes de abraçar a vida de motociclista, ensinava-lhe sobre o Brasil e o mundo. Marina também começou sua própria jornada educacional. Pela primeira vez, ela poderia frequentar aulas regulares sem precisar de intérprete de sinais. A escola foi compreensiva, reconhecendo que ela precisaria de apoio especial enquanto aprendia a processar informações auditivas. Uma fonoaudióloga começou a visitá-la 2 vezes por semana, ajudando-a a afinar sua própria voz, a distinguir fonemas, a desenvolver habilidades auditivas que outras crianças desenvolviam naturalmente nos primeiros anos de vida. Gabriel acompanhava Marina em muitas dessas sessões. Ele tinha interesse genuíno, mas mais que isso, queria estar presente para sua irmã. O vínculo entre eles era profundo e único. Eles haviam se salvado mutuamente, de maneiras diferentes, mas igualmente importantes. Marina dava a Gabriel um propósito, uma razão para ser mais que apenas um sobrevivente. Gabriel dava a Marina segurança, alguém que entendia tanto seu mundo antigo de silêncio quanto seu novo mundo de sons. 3 meses depois daquela terça-feira transformadora no parque, a vida havia estabelecido uma rotina. Gabriel e Marina iam para a escola juntos. Gabriel instintivamente protetor, sempre caminhando do lado de fora da calçada, sempre atento a potenciais perigos. Na escola, Marina rapidamente se tornou popular, sua história única e sua personalidade alegre atraindo amizades. Gabriel era mais reservado, mas sua inteligência e esforço genuíno conquistaram o respeito dos professores. À noite, a sede do clube era um lugar de camaradagem. Os membros haviam aceitado completamente Gabriel. Gordo Milton havia se tornado uma figura paterna adicional, ensinando Gabriel sobre motos, sobre lealdade, sobre o código de honra do clube. Adilson o levava às vezes para ajudar em seu trabalho de marcenaria, ensinando-lhe um ofício útil. Cada membro contribuía de alguma forma para a educação do menino. Mas foi em uma noite fria de agosto, quase 5 meses após aquele dia no parque, que aconteceu a conversa que mudaria novamente a trajetória de suas vidas. Rogério havia chamado uma reunião de todos os membros. Era algo formal, com todos sentados ao redor da grande mesa de madeira na sala principal da sede. Irmãos, Rogério começou, sua voz ecoando no silêncio atento. Vocês todos sabem o que aconteceu com Marina. Vocês sabem como Gabriel chegou até nós. Eu passei os últimos meses pensando muito sobre isso. Sobre como estivemos cegos. Sobre quantas crianças como Gabriel estão nas ruas que passamos todos os dias sem realmente ver. Ele fez uma pausa olhando ao redor da mesa para cada rosto.
Gabriel estava sentado ao lado de Marina no canto da sala, não totalmente parte da reunião, mas presente como família. Nós temos espaço aqui, Rogério continuou. Temos recursos. Não somos ricos, mas temos mais do que precisamos. E eu proponho que façamos algo com isso. Quero que o Águias do Asfalto se torne um refúgio para crianças como Gabriel, crianças que o sistema falhou, crianças invisíveis. Houve um murmúrio ao redor da mesa. Toninho foi o primeiro a falar. Rogério, é uma ideia nobre. Mas isso é enorme. Nós temos estrutura para isso e legalmente há questões. Eu sei, Rogério respondeu. Não, será fácil. Mas quando foi que o Águias do Asfalto escolheu o caminho fácil? Nós podemos fazer isso direito. Podemos nos registrar como uma organização de assistência, podemos criar parcerias com o sistema de acolhimento, podemos oferecer lares temporários, talvez até permanentes. Podemos dar a essas crianças o que demos a Gabriel, uma família, uma chance. Milton limpou a garganta, sua voz emocionada. Eu apoio isso completamente. Esse garoto, ele apontou para Gabriel, mudou nossas vidas. Nos mostrou que podemos ser mais que apenas um clube de motos. Podemos realmente fazer diferença. Um por um, os membros expressaram suas opiniões. Havia preocupações práticas, claro, questões sobre dinheiro, espaço, responsabilidades legais. Mas havia também um entusiasmo crescente. Muitos daqueles homens vinham de origens difíceis. Eles entendiam o que era sentir-se descartado pela sociedade. A ideia de pagar isso adiante, de ser a família que eles próprios haviam precisado uma vez, ressoava profundamente. A votação foi unânime. O Águias do Asfalto expandiria sua missão. Eles começariam pequeno, talvez uma ou duas crianças adicionais inicialmente, aprendendo conforme avançavam. Rogério já havia contatado advogados e assistentes sociais, preparando o terreno. Gabriel havia ouvido tudo em silêncio. Quando a reunião terminou e os homens começaram a se dispersar, ele se aproximou de Rogério. Pai, ele disse, e o uso natural daquela palavra fez Rogério sorrir. Isso é por minha causa? Rogério ajoelhou-se para ficar na altura de Gabriel. Isso é por causa de você, ele corrigiu. Você nos ensinou a enxergar. Nos ensinou que a família não é sempre sobre sangue. É sobre quem está disposto a estar presente, quem está disposto a ajudar, quem vê valor onde outros veem apenas problema. Você nos deu um propósito maior que apenas rodar em nossas motos aos domingos. Gabriel abraçou Rogério e Marina se juntou a eles. Ali, na sede de um motoclube em Curitiba, 3 pessoas que haviam encontrado umas às outras de maneira improvável formavam o núcleo do que se tornaria algo muito maior que qualquer um deles poderia ter imaginado naquela manhã de terça-feira no Parque Barigui. 3 anos se passaram desde aquele dia transformador no parque. Gabriel agora tinha 13 anos. Havia crescido vários centímetros e, embora ainda fosse magro, não tinha mais aquela aparência desnutrida da criança de rua que fora. Seus olhos mantinham aquela profundidade de alguém que havia visto demais para sua idade, mas agora havia também brilho de esperança e propósito. Marina, aos 11 anos, era uma menina vibrante e confiante. Sua adaptação ao mundo sonoro estava completa. Ela não apenas ouvia perfeitamente, como havia desenvolvido uma paixão profunda por música. Rogério havia comprado um piano usado há 2 anos, e Marina praticava religiosamente todas as tardes. Seu professor dizia que ela tinha talento natural, uma sensibilidade para melodias que era rara. Marina costumava dizer que talvez fosse porque ela lembrava do silêncio, então apreciava cada nota de uma forma que outras pessoas não conseguiam. A transformação maior, porém, havia acontecido com o Águias do Asfalto. O projeto de acolhimento que Rogério havia proposto naquela noite 3 anos atrás havia se tornado realidade e depois crescido além de suas expectativas iniciais. A sede havia sido expandida, com um anexo construído nos fundos contendo 6 quartos adicionais. Conseguiram registro como organização sem fins lucrativos e parceria oficial com o sistema de acolhimento municipal. Naquele momento, havia 8 crianças vivendo na sede, além de Gabriel e Marina.
Cada uma trazia sua própria história de trauma e abandono. Havia Lucas, 7 anos, que havia fugido de um lar adotivo abusivo. Havia as gêmeas Beatriz e Bianca, 9 anos, órfãs cujos parentes não as quiseram. Havia Rafael, 12 anos, que havia sido encontrado vivendo em um terminal de ônibus. Havia Júlia, 6 anos, resgatada de uma situação de negligência severa. Havia Caio e Pedro, irmãos de 8 e 10 anos, que se recusavam a ser separados pelo sistema. Havia Luana, 13 anos, que havia fugido de casa após anos de violência doméstica. Cada criança havia sido recebida da mesma forma que Gabriel, com os braços abertos daqueles motociclistas rudes, mas de coração enorme. O clube havia desenvolvido um sistema. Cada membro se tornava mentor de pelo menos uma criança, ensinando-lhes ofícios, valores, dando-lhes a atenção individual que o sistema sobrecarregado não conseguia fornecer. Gabriel havia se tornado uma figura central nesse sistema. Ele entendia melhor que qualquer um o que aquelas crianças estavam passando, o medo, a desconfiança, a dificuldade de acreditar que finalmente estavam seguras. Ele era frequentemente o primeiro a receber novos chegados, sentando-se com eles, contando sua própria história, mostrando-lhes que era possível não apenas sobreviver, mas prosperar. A escola local havia se tornado parceira do projeto. Todos os professores conheciam as crianças do Águias e faziam esforços extras para apoiá-las. Gabriel estava se destacando academicamente, particularmente em ciências. Seu professor de biologia havia comentado que Gabriel tinha mente de pesquisador, sempre fazendo perguntas perspicazes, sempre querendo entender o porquê das coisas. Mas a revelação mais significativa aconteceria em uma tarde de sábado de novembro, quando Gabriel completaria 14 anos. Rogério havia organizado uma festa na sede, com todas as crianças, todos os membros do clube e várias pessoas da comunidade que haviam se envolvido com o projeto ao longo dos anos. O pátio estava decorado com bandeiras coloridas. Havia churrasqueiras fumegando com carne, mesas repletas de saladas e sobremesas. Crianças corriam entre as motos estacionadas, rindo, brincando. Os membros do clube supervisionavam, alguns auxiliando na cozinha, outros organizando jogos. Era uma cena de normalidade doméstica que contrastava completamente com a imagem estereotipada de motoclubes. Marina havia preparado uma surpresa especial. Ela havia composto uma música para Gabriel, sua primeira composição original. No meio da festa, ela pediu silêncio e sentou-se ao piano que haviam trazido para o pátio para a ocasião. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento. Então, começou a tocar. A melodia era linda e melancólica, com notas que subiam e desciam como ondas. Então, Marina começou a cantar, sua voz clara e afinada, contando uma história sobre um menino corajoso que enxergava o invisível, sobre um milagre realizado por mãos pequenas, sobre família que se escolhe. Não havia um olho seco entre os adultos presentes. Quando Marina terminou, houve um momento de silêncio reverente antes que todos irrompessem em aplausos. Gabriel estava chorando abertamente, sem vergonha. Marina desceu do banco do piano e abraçou seu irmão. "Obrigado", ela sussurrou. "Obrigado por me dar sons. Obrigado por me dar música." Rogério observava da margem da celebração, apoiado em sua Harley, com Toninho ao seu lado. Os dois amigos ficaram em silêncio por um longo momento, apenas observando a cena. Crianças felizes, pessoas rindo, família improvisada, mas genuína. "Você se lembra", Toninho disse eventualmente, "quando você chegou aqui 3 anos atrás, depois daquele dia no parque? Você estava convencido de que havia salvado aquele moleque da rua." Rogério riu baixinho, balançando a cabeça. "Eu estava tão errado", ele disse. "Eu não salvei ele. Ele nos salvou. Todos nós." Toninho assentiu. "Antes de Gabriel, nós éramos só um monte de motociclistas envelhecendo, rodando aos domingos, bebendo cerveja, vivendo no passado. Agora olha o que somos. Olha o que estamos fazendo. Essas crianças, elas têm futuro por nossa causa. Mas nós temos propósito por causa delas." É engraçado, Rogério refletiu.
Como passei 6 anos procurando uma cura para Marina nos lugares errados. Gastei tudo o que tinha em médicos e exames caros. E a resposta estava lá, nas mãos de um menino que a sociedade havia descartado. Um menino invisível. Faz você pensar sobre quantas outras respostas, quantos outros milagres estão por aí, escondidos em pessoas que não enxergamos. Toninho observou Gabriel sendo erguido nos ombros de Gordo Milton, o menino rindo enquanto outras crianças cantavam parabéns. Ele é especial, aquele garoto. Sempre foi. Só precisava de alguém. Para ver isso. Todos são especiais, Rogério corrigiu suavemente. Cada uma dessas crianças, Gabriel, Marina, Lucas, as gêmeas, todos eles só precisam de alguém para ver, para se importar, para estar presente. É tudo que qualquer criança precisa, no fim das contas. A festa continuou até o anoitecer. Quando finalmente as crianças começaram a ficar cansadas, elas foram sendo encaminhadas para seus quartos. Rogério fez questão de passar de quarto em quarto, desejando boa noite a cada uma, verificando se estavam confortáveis, se precisavam de algo. Era um ritual que ele executava todas as noites, não importava quão cansado estivesse. Quando chegou ao quarto de Gabriel, encontrou o menino sentado na beirada da cama, olhando pela janela para as estrelas. Pai, Gabriel disse quando Rogério entrou, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho, sempre. Gabriel hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Você se arrepende de ter me trazido para casa naquele dia? Toda essa mudança, toda essa responsabilidade, você se arrepende? Rogério sentou-se ao lado de Gabriel, colocando o braço ao redor dos ombros do menino. Gabriel, ele disse, sua voz cheia de emoção, aquele foi o melhor dia da minha vida. Melhor até que o dia em que Marina nasceu, porque naquele dia eu ganhei tanto minha filha de volta, quanto um filho que eu nem sabia que estava esperando. Você não mudou apenas a vida da Marina. Você mudou a minha. Mudou a de todos aqui. Ele fez uma pausa, garantindo que Gabriel estivesse olhando para ele. Eu passei anos me sentindo impotente, sentindo que estava falhando como pai. Mas você me mostrou que a força real não está em ter dinheiro, ou conexões, ou músculos. Está em se importar, em prestar atenção, em ter coragem de agir quando você vê alguém precisando de ajuda. Você tinha 10 anos e já sabia isso. Me ensinou algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Gabriel se aconchegou contra Rogério, e eles ficaram assim por um longo momento. Eu sinto falta da minha mãe, Gabriel disse suavemente. Às vezes. Mas eu sei que ela ficaria feliz sabendo onde estou agora, sabendo que tenho uma família de novo. Sua mãe está orgulhosa de você, Rogério disse com certeza. Onde quer que ela esteja, ela sabe que o filho dela está fazendo diferença no mundo. E você está, Gabriel, mais do que você imagina. Na manhã seguinte, domingo, houve uma cerimônia especial no pátio da sede. Rogério havia mandado fazer um colete oficial para Gabriel. Não mais o dele emprestado, mas um próprio, tamanho adequado, com insígnias bordadas. Na frente, sobre o coração, estava escrito Águias do Asfalto. Nas costas, em letras grandes, estava o nome Gabriel e abaixo uma frase, O que enxerga o invisível. Quando Rogério colocou o colete nos ombros de Gabriel na frente de todos os membros reunidos e todas as crianças acolhidas, foi um momento de reconhecimento oficial. Gabriel não era mais apenas uma criança resgatada, era membro pleno, irmão, família no sentido mais profundo da palavra. As outras crianças aplaudiram, algumas pedindo quando receberiam seus próprios coletes. Rogério sorriu e prometeu que quando cada uma delas estivesse pronta, quando demonstrassem os valores do clube, lealdade, coragem, compaixão, elas também receberiam seus coletes. Marina estava particularmente emocionada. Ela abraçou Gabriel forte e sussurrou, Você sempre será meu herói. Sempre. Nos meses que se seguiram, a história do Águias do Asfalto e seu projeto de acolhimento começou a chamar a atenção regional. Um jornal local publicou uma reportagem. Uma emissora de televisão fez uma matéria. Outros motoclubes começaram a entrar em contato, interessados em replicar o modelo, em suas próprias cidades. Rogério e Gabriel
foram convidados para falar em conferências sobre assistência social, sobre modelos alternativos de acolhimento. Gabriel, que aos 14 anos já demonstrava habilidades impressionantes de oratória, contava sua história sem vergonha, explicando como um gesto simples de bondade havia criado uma onda de mudanças. Marina continuou desenvolvendo seu talento musical. Aos 15 anos, ela daria seu primeiro recital público, tocando suas próprias composições. Gabriel estaria na primeira fila, aplaudindo mais alto que qualquer um, lágrimas de orgulho escorrendo por seu rosto ao ouvir aquela música que só existia porque ele havia tido coragem de atravessar a distância entre a invisibilidade e a ação. Mas apesar de todo o reconhecimento externo, apesar das reportagens e prêmios que começaram a chegar, o momento mais significativo para Rogério aconteceu em uma noite tranquila, 3 anos e meio após aquele dia no parque. Ele estava sentado sozinho no pátio, aproveitando o silêncio raro, quando Gabriel se juntou a ele. Eles ficaram sentados em silêncio confortável por um tempo, apenas observando as estrelas. Então Gabriel disse algo que resumiu tudo perfeitamente. Pai, você se lembra quando me encontrou naquele dia e pensou que estava salvando um menino de rua? Rogério assentiu. Me lembro. Você percebe agora que ninguém salvou ninguém? Nós nos salvamos uns aos outros. Você me deu uma família, mas eu dei a você um propósito. Marina me deu uma irmã, mas eu dei a ela sons. O clube me deu um lar, mas eu dei ao clube uma missão. É assim que funciona, né? A salvação verdadeira nunca é de mão única. Rogério olhou para o menino, já quase um jovem adulto, e se maravilhou com sua sabedoria. Você está absolutamente certo, ele disse. E é por isso que você é meu filho. Não porque eu te resgatei, mas porque nós escolhemos ser família um para o outro. Gabriel sorriu, aquele sorriso que havia começado tímido e quebrado 3 anos atrás, e agora era confiante e genuíno. Família escolhida é a melhor família, ele disse. E Rogério, olhando ao redor para a sede que havia se transformado em um verdadeiro lar para tantos, pensou em todas as crianças dormindo nos quartos, cada uma com sua própria história de dor, mas agora com um futuro de possibilidades. Pensou em Marina e sua música, em Gabriel e sua sabedoria precoce, em todos os membros do clube que haviam encontrado propósito maior que apenas rodar estradas. O milagre não havia sido apenas a recuperação da audição de Marina naquele dia no parque. O verdadeiro milagre foi o que aconteceu depois, a transformação de invisibilidade em visibilidade, de abandono em pertencimento, de sobrevivência em vida plena. Foi a prova de que quando abrimos nossos olhos para ver aqueles que a sociedade ignora, quando estendemos as mãos para aqueles que foram descartados, nós mesmos somos transformados no processo. Rogério Tavares, presidente do Águias do Asfalto, motociclista endurecido pela vida, havia começado sua jornada pensando que precisava salvar sua filha. No final, descobriu que a verdadeira salvação veio de um menino invisível que apenas precisava ser visto. E ao vê-lo, ao escolhê-lo como família, Rogério e todos no clube encontraram algo que não sabiam estar procurando, um significado maior, um propósito transcendente, uma família que ultrapassava todas as definições convencionais. E tudo havia começado porque um menino de 10 anos teve a coragem de atravessar a distância entre a invisibilidade e a ação, entre o medo e a compaixão, entre estar sozinho e criar família. Aquele tampão de cera removido de um ouvido havia aberto não apenas os canais auditivos de Marina, mas os olhos de todos eles para um mundo de possibilidades que sempre estivera lá, esperando para ser descoberto. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rogério, Marina e Gabriel tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou os nossos ao contá-la. Esta narrativa nos lembra que os verdadeiros milagres muitas vezes acontecem pelas mãos daqueles que a sociedade escolhe não enxergar, e que família é muito mais sobre quem escolhemos amar do que sobre laços de sangue. Para seguir esta jornada emocionante e descobrir outras histórias igualmente cativantes sobre coragem, redenção e o poder transformador,
da bondade. Se esta história mexeu com você, se Gabriel, Marina e os motociclistas do Águias do Asfalto conquistaram um espaço em seu coração, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Histórias que nos lembram do melhor que podemos ser. Nos conte nos comentários qual parte desta história mais te emocionou, se você já passou por alguma experiência de ser visto quando se sentia invisível, ou se conhece algum projeto inspirador, parecido com o do Águias do Asfalto. Sua interação nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Não perca nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as histórias que nos fazem refletir, chorar e acreditar na bondade humana. Te esperamos aqui nos comentários e nos vemos na próxima história.